São 7 horas em São Paulo. Passamos a falar da Sala Corifeu de Azevedo Marques para a apresentação do matutino Super Tupi. Está entrando no ar Matutino Super Tupi. Repórteres, noticiaristas, redatores, setoristas, radioescutas, unidos para levar até você o melhor da informação. Matutino Super Tupi, vasculhando a cidade em busca da notícia. Edição número 1, 31 de julho de 1985, quarta-feira. Manchetes. Polícia Militar garantirá o acesso às instalações do INPS. Convenções lançam 7 candidatos a prefeito em São Paulo. Presidente norte-americano chega hoje à nossa capital. Estudantes iniciam campanha pela reforma universitária. Seleção brasileira de futebol não convence. Mudanças drásticas vêm aí. Começa hoje em todo o país a vacinação contra a paralisia infantil. Prefeitos de 28 cidades do interior paulista pedem hospital ao governador. Avião de passageiros cai no Paraguai, matando mais de 200 pessoas. Tragédia também nos Estados Unidos. Represa explode e 80 operários perdem a vida. 7 horas 4 minutos em São Paulo. Noticiário local. Nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo inaugura a creche municipal do Jardim Liberdade na rua Antônio Moraes, 43. Com a entrada dessa unidade, cerca de 4.200 crianças com até 4 anos de idade estarão sendo atendidas nas 34 creches municipais implantadas na região da Liberdade. O equipamento, que teve sua construção iniciada em setembro do ano passado, tem 700 metros de área construída e custou quase 400 milhões de cruzeiros. Com capacidade para atender 170 crianças, essa creche possui 5 salas para atividades, 2 berçários sanitários e extensa área externa com brinquedos. Atendendo o pedido do superintendente do INPS em São Paulo, Sérgio Vieira, a Polícia Militar vai garantir o acesso dos previdenciários que quiserem trabalhar nos postos do Instituto. Os previdenciários estão em greve há quase um mês, reivindicando de sempre melhores salários. A Prefeitura inicia hoje o programa de revitalização de praças que prevê obras em 21 pontos de São Paulo. Prevê a recuperação das existentes que se encontram em mau estado de conservação. As obras de implantação de uma nova praça também tiveram início nesta quarta-feira com a plantação de 600 árvores. O secretário da Justiça recebe dentro de instantes no Teatro Municipal de São Paulo as sugestões da Comissão de Artistas Intelectuais, encarregada de revisar a legislação censória. Na ocasião, o secretário liberará livros e filmes censurados durante o regime militar. Matutino Super Tupi, 7 horas 6 minutos em São Paulo. Notícias dos Estados. Em convenção tumultuada, o PMDB do Paraná lançou seu candidato a prefeito de Curitiba. Tudo aconteceu num clima tenso, com brigas e denúncias de corrupção. Segundo alguns, o deputado estadual Roberto Requião tem muito que se explicar. Mas a verdade mesmo é que ele acabou sendo escolhido para disputar a prefeitura curitibana. A diferença de Requião contra o deputado Amadeu Giara foi de 17 votos. Porém, Requião só será indicado oficialmente candidato do partido depois que a Justiça Eleitoral der o seu parecer sobre o destino dos 68 votos da 20ª Zona Eleitoral depositados numa urna lacrada.
Desses votos poderão ser impugnados em virtude de irregularidades ocorridas na eleição dos membros e delegados do diretório. O Partido Comunista do Brasil vai reunir a sua comissão diretora provisória de Minas Gerais às 19 horas de hoje em Belo Horizonte. Deve acontecer uma definição sobre a coligação que o partido fará com o PMDB em torno da eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte. Em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, o líder do PTB, Marcos César, deixa o cargo no dia 3 próximo e diz que sai por incompatibilidade com o governador do estado. Marcos César dará entrevista coletiva à imprensa esta noite, às 20 horas, explicando os motivos da renúncia. A Federação do Comércio do Estado do Piauí está propondo uma nova lei que venha normalizar as relações de trabalho do menor. Prevê salário escalonado de acordo com a faixa etária, redução dos encargos sociais e a obrigatoriedade da conclusão ou da frequência em curso do primeiro grau ou profissionalizante. Matutino Super Tupi, 7 horas e 15 minutos. Matutino Super Tupi, o noticiário internacional. Tragédias na Nicarágua e no México. Um avião de passageiros que levava mais de 400 pessoas caiu logo após decolar do aeroporto de Manágua. Segundo as primeiras informações, há pelo menos 50 mortos, entre eles o primeiro-ministro daquele país, Raúl Pedro Martín. Não se sabe ainda os motivos da queda do aparelho. Já em Guadalajara, no México, explodiu uma represa, matando mais de 30 pessoas e deixando desaparecidas outras 130. Equipes de salvamento continuam no local à procura de vítimas. Não foi explosão e nem falha humana. Portanto, fica inicialmente descartada a possibilidade de uma sabotagem com referência ao acidente com o avião da Indian Airlines, que caiu no Mar do Norte, próximo às costas da Irlanda, matando mais de 300 pessoas. A caixa preta localizada no fundo do oceano foi resgatada por um navio robô da Marinha de Guerra norte-americana e levada para um centro de estudos de Nova Delhi para análise de técnicos da aeroespacial daquele país. Em Uganda, líder golpista suspende a Constituição e pede a dissolução do parlamento, destituição de todos os ministros do regime anterior e o fechamento das fronteiras do país. Pelo menos 10 pessoas foram mortas a tiros hoje quando forças rebeldes comandadas pelo brigadeiro Olara Okello entraram em Kampala após controlarem o norte do país numa rebelião iniciada na semana passada. Challenger sobe, mas defeito quase leva a pouso de emergência. A nave foi lançada às 17 horas de ontem com quase 2 horas de atraso e apenas 6 minutos depois houve falha em um dos seus 3 principais motores, que perdeu potência e impediu que a nave alcançasse a órbita prevista. A NASA chegou a anunciar que seria necessário um pouso de emergência, provavelmente numa base espanhola, mas confirmou depois que a missão continuaria. Isto porque a Challenger conseguira então estabilizar-se numa órbita na metade da altitude anteriormente determinada. Super Rádio Tupi, Matutino Super Tupi, 7 horas 10 minutos. Interior é notícia. Bragança Paulista está mais do que nunca defendendo o seu verde e, desta vez, os vereadores Márcio Vale e Arnaldo Carvalho solicitaram ao prefeito José de Lima que interceda perante as autoridades competentes para que seja evitada a destruição da Serra da Bocaina. Essa serra está sendo cogitada para a extração de minérios para os parlamentares. Isso é um absurdo. Vale disse também que um fato como esse irá proporcionar uma imensa devastação no município, já que, em seguida a essa destruição, claro, seriam iniciadas outras. São Simão tem nova técnica de pavimentação. A prefeitura dessa cidade está executando uma nova técnica alternativa para a pavimentação de ruas. Trata-se da aplicação asfáltica denominada solo fino. O custo menor e o emprego de mão de obra e equipamento próprio, então, estão contribuindo muito para o barateamento das obras que a prefeitura vem realizando. Em São Lourenço foi aberta ontem a festa do padroeiro. A imagem de São Lourenço foi transferida da Ermida do Senhor do Bonfim para a Igreja Matriz, onde foi oficiada uma missa marcando a abertura oficial das festas que São Lourenço, no sul de Minas, fará de 1º a 11 de agosto em homenagem ao seu padroeiro. Ainda na edição de hoje do Matutino Tupi, o prefeito da cidade de Adrianópolis vai dizer por que veio às pressas nesta manhã a São Paulo procurar o governador no Palácio dos Bandeirantes. No próximo dia 18, os romeiros de Valinhos farão mais uma peregrinação, cobrindo a pé a distância de 11 quilômetros até Joaquim Egídio.
Municípios querem hospital regional. 16 municípios do interior paulista estão reivindicando do governador do estado a transformação de um hospital localizado na cidade de Divinolândia em unidade regional. De propriedade do estado, o Hospital de Divinolândia é explorado há anos por uma instituição particular. Segundo o prefeito Sidney de São João da Boa Vista, foi proposto ao Montoro a formação de um consórcio intermunicipal com o qual o estado assinaria outro convênio. Assim, o hospital ficaria em condições de ampliar o atendimento, já que o hospital dispõe de 350 leitos e equipamentos básicos. 7h55 em São Paulo. Termina aqui mais uma edição do Super Matutino Tupi. Redação de Mário Augusto, Cíntia Richard e Edna Belichek. Apresentação dos locutores: Gessner Las Casas, Leon Santos e Olavo Marques. Técnica de som, Antônio Carlos. Editor Valdemar Cilione, matrícula 847 da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais. Direção-geral, Paulo Abreu. Obrigado pela atenção e até amanhã às 6 horas, quando retornaremos com mais uma edição do Matutino Super Tupi. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.